Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar a nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 19º encontro. Vamos trabalhar o capítulo 7º, do versículo 29, até o capítulo 8, do versículo 3. Javé não quer a morte. Então, Javé não quer a morte. Este é o oráculo mais sombrio de Jeremias. Em Israel, como em outras nações, existem testemunhos de que se faziam sacrifícios de crianças. Nós podemos ver em vários textos do Antigo Testamento, Levítico, capítulo 18, versículo 21, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, Juízes, capítulo 11, do versículo 29 a 39, Miqueias, do capítulo 6, e versículo 7. Javé é o Deus da vida e não lhe agrada a morte de suas criancinhas. Nós vemos lá no livro de Sabedoria, capítulo 1, do versículo 12 a 14. Jeremias quer mostrar que o castigo será uma perpétua maldição. Destacamos os sacrifícios humanos no Tofé, é o que vamos ver de Jeremias, no capítulo 7, versículo 30 a 33, e o castigo que será terrível. Jeremias, no capítulo 7, 34 até 8, capítulo 8, versículo 3. Vamos fazer a nossa leitura antes de refletirmos o texto. Capítulo 7, 29. Javé não quer a morte. Jerusalém, corte seus cabelos consagrados e jogue-os fora. Entoie uma lamentação lá no alto dos montes, porque Javé rejeitou e abandonou a geração que incendiou a ira dele. Então, Javé rejeitou e abandonou a geração que incendiou a ira dele. Sim, os filhos de Judá praticaram o que é mal aos meus olhos, oráculo de Javé. Cometeram sacrilégio, colocando essas abominações no templo, onde o meu nome é invocado. Depois construíram os lugares altos de Tofé, no vale de Ben-Enom, para queimar no fogo filhos e filhas, coisa que não mandei e que jamais passou pela minha mente. É por isso que chegarão dias, oráculo de Javé, em que não se chamará mais vale de Tofé ou de Ben-Emon, mas vale da matança. Por falta de lugar, vão fazer de Tofé um cemitério, pois os cadáveres desse povo servirão de comida para as aves do céu e para os animais da terra. E ninguém os espantará. Nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, farei cessar o som da música e os gritos de alegria e a voz do noivo e da noiva, pois o país se transformará numa ruína completa. Capítulo 8, versículo 1. Nessa ocasião, oráculo de Javé. Serão retirados de suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, dos seus chefes, dos sacerdotes, dos profetas e dos moradores de Jerusalém. Esses ossos ficarão expostos ao sol, à lua e às estrelas, aos quais amaram e serviram, seguiram, consultaram e adoraram. Ninguém recolherá nem sepultará novamente esses ossos.
ficarão servindo de esterco para o campo. O resto que sobrar dessa gente perversa achará bem melhor morrer do que ficar vivo em qualquer lugar para onde eu os dispersar. Oráculo de Javé dos Exércitos. Então esse é o nosso texto que nós vamos refletir hoje. Capítulo 7, versículo 29. Jerusalém, corte seus cabelos consagrados e jogue-os fora. Entoe uma lamentação lá no alto dos montes, porque Javé rejeitou e abandonou a geração que incendiou a ira dele. O profeta se dirige à cidade de Jerusalém. Cortar o cabelo é sinal de luto. Miqueias, capítulo 1, versículo 16. A cabeleira, cabelo longo, era sinal de consagração. Israel deixou de ser o povo consagrado de Javé. Agora a cidade deve se preparar para o luto. Chegou o momento de lamentação. A cidade foi rejeitada porque, ao romper com a aliança, inflamou a ira de Javé contra seu povo. Os verbos dão a entender que o castigo já se cumpriu. Seria a primeira deportação para a Babilônia. Capítulo 7, versículo 30. Sim, os filhos de Judá praticaram o que é mal aos meus olhos, oráculo de Javé. Cometeram sacrilégio, colocando essas abominações no templo, onde meu nome é invocado. O templo era dedicado exclusivamente ao Senhor Javé, que não admite rivais, ele é único. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Ele é único, não existe outro. Os rituais de Javé eram colocar os deuses no templo, as abominações. Então, aquelas pessoas que se opunham a Javé, os rivais de Javé, era quando os judeus estavam colocando imagens desses deuses, dessas abominações, dentro do templo e fazendo culto a esses deuses. Esses deuses contaminavam e fez de Jerusalém o templo um lugar abominável. Capítulo 7, versículo 31. Depois construíram os lugares altos de Tofé, no vale de Ben-Enoma, para queimar no fogo filhos e filhas, coisa que não mandei e que jamais passou pela minha mente. A palavra Tofete pode também significar altar ou lareira. Os judeus leem com a palavra boché, vergonha, dá o resultado Tofé. Aqui se coloca a rejeição de Javé aos sacrifícios humanos. Eram crianças queimadas em honra de uma divindade. Javé não é Deus dos mortos e não exige sacrifícios humanos. Os israelitas praticaram esse tipo de sacrifício ocasionalmente. Nós vemos nos textos do Antigo Testamento, Juízes, capítulo 11, versículo 29 a 39, eu já citei lá em cima, também outros livros. O lugar preferido para este sacrifício era o vale de Inom, Ben-Enom, que funcionava como um forno ou crematório, que para tais ritos emprestará seu nome utilizado como designação de inferno, também chamado Vale da Geena, do inferno. Capítulo 7, versículo 32. É por isso que chegarão dias, oráculo de Javé, em que não se chamará mais Vale de Tofé ou Vale de Ben-Enoma, mas Vale da Matança. Por falta de lugar, vou fazer de Tofé um cemitério. O sentido aqui é profético, que quer ressaltar o caráter infalível da predição.
O lugar de culto será assim profanado pelo amontoamento de cadáveres. Ali onde se era conhecido como Vale de Ben-Enom, onde funcionava um crematório, será chamado Vale da Matança. Ali será um cemitério. O cemitério ali fica contaminado por causa dos cultos e habitação, a morada dos mortos. Este local, que foi iluminado primeiro pelas chamas humanas e sacrifícios humanos, ali será lembrado como lugar da matança dos israelitas. Capítulo 7, versículo 33. Pois os cadáveres desse povo servirão de comida para as aves do céu e para os animais da terra, e ninguém os espantará. Ali uma profanação de cadáveres, que não receberão sepultura, e de ossos que são desenterrados. Esses cadáveres e ossos não serão enterrados e serão então desenterrados para se tornar comida para as aves de rapina e para os animais carnívoros. Ninguém, nenhum ser humano irá espantar os animais e as aves. Versículo 34, 7:34. Nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, farei cessar o som da música e os gritos de alegria, a voz do noivo e da noiva, pois o país se transformará numa ruína completa. A consequência da idolatria, isto é, a adoração dos deuses, a rejeição da aliança, tem como consequência que Javé vai abandonar as cidades de Judá e as ruas da capital, Jerusalém. O país será invadido, será destruído. Todos irão para o exílio. Ali será uma cidade abandonada, sem som de música, gritos de alegria, nem a voz do noivo e da noiva. Não haverá mais casamentos para dar continuidade ao povo. Tudo será destruído. Será uma ruína completa, pois o povo abandonou Javé e a sua aliança. Um povo desorientado, capítulo 8, versículo 1. Nessa ocasião, oráculo de Javé: serão retirados às suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, dos seus chefes, dos sacerdotes, dos profetas e dos moradores de Jerusalém. Na tradição antiga, a privação da sepultura, o tratamento dado ao cadáver, era uma terrível maldição. Os corpos eram expostos aos corpos celestes, porque eles cultuavam esses corpos celestes. Se tratava do culto dos deuses astrais. Os túmulos dos reis, chefes, sacerdotes, profetas e moradores de Jerusalém serão profanados. Os ossos, na prática, ossos secos, já não atraem aves e feras carnívoras. Só recebe a luz, indiferente dos astros, dia e noite. Capítulo 8, versículo 2. Esses ossos ficarão expostos ao sol, à lua e às estrelas, aos quais amaram e serviram, seguiram, consultaram e adoraram. Ninguém recolherá nem sepultará novamente esses ossos. Ficarão servindo de esterco para o campo. Os ossos dos reis, chefes, sacerdotes, profetas, moradores de Jerusalém, ficarão expostos ao sol, à lua e às estrelas. Eles cultuavam essas divindades. Eles rejeitaram a Javé, servindo, seguindo, consultando e adorando essas divindades astrais. Eles ficarão expostos aos deuses que serviram. Os ossos não serão mais sepultados de novo e vão se tornar esterco para o campo. Os cadáveres não serão sepultados. Isso será para eles uma terrível maldição.
Esses cultos astrais foram favorecidos na época do rei Manassés, de Judá, 693 a 639. Como também nós vamos ver o rei Amon, em 639 a 638. Esses cultos das alturas, bem como o culto de Baal, de Astarte, do exército celeste, mostram que os próprios reis de Israel cultuavam essas divindades. Diz que Manassés sacrificou o próprio filho a Moloque. O mesmo fez o rei Amon, que também cultuava esses deuses celestes. Capítulo 8, versículo 3. O resto que sobrar dessa gente perversa achará bem melhor morrer do que ficar vivo em qualquer lugar para onde eu os dispersar, oráculo de Javé dos exércitos. Agora o profeta Jeremias refere aos sobreviventes. O sofrimento e dor serão grandes. As situações vividas serão insuportáveis. Eles irão preferir a morte, pois irão para o exílio. Serão dispersos por toda a terra, pois romperam com a aliança, rejeitaram Javé, serviram outros deuses e foram abandonados pelo próprio Javé, o único Deus do seu povo, o Deus da aliança. Porque cultuaram outros deuses, abandonaram Javé. Podemos ver no livro do Deuteronômio, capítulo 29, versículo 27. Javé os arrancou da própria terra com ira, furor e grande indignação, e os atirou em outra terra, como hoje se pode ver. Mas porque Javé fez isto, eles foram servir a outros deuses e os abandonaram, deuses que eles não conheciam e que Javé não lhes tinha dado. Então, essa citação também nós encontramos no livro de Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 25. Então, com essa reflexão, nós terminamos. Vamos continuar depois do livro de Jeremias, no capítulo 8, versículo 4 em diante. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.